Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Eu não lembro o título que eu coloquei ali no grupo, mas é sobre a questão da maldição. O que traz maldição na minha vida? O que me faz passar por situações adversas? Eu me refiro a adversas, não na vida do dia a dia. Porque a primeira coisa que o cristão precisa aprender é que ele vai sofrer dano no decorrer da sua história, no decorrer da sua vida. Se a pessoa pensa que quando eu for cristão, eu vou me jogar no 12º andar e nada vai acontecer comigo, está enganado. O Deus que é Deus de milagre, Ele não vai te livrar de nenhum problema na vida, Ele vai entrar contigo no problema. Deus não livrou o povo de Deus do deserto, no rigor da madrugada, onde a temperatura descia a muitos graus abaixo de zero. Não livrou o seu povo de passar, no decorrer do dia, a graus elevadíssimos, graus Celsius elevadíssimos, no deserto, que é 50 até muito mais graus do que isso. Mas Deus mandava uma colunazinha de fumaça, que não só guiava eles, quanto livrava eles do poder do sol em cima da pele. Mas o calor eles sentiam. E à noite, guiava eles por uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo não só iluminava o caminho, como aquecia o ambiente, para que eles não morressem de frio. Deus estava lá com eles, estava se manifestando, mas eles estavam passando por momentos difíceis. Deus pega uma pessoa como Ezequiel e fala para Ezequiel: eu vou tirar a beleza dos seus olhos, a maravilha dos seus olhos. O que você imagina? Ele vai perder aquela casa que ele mora com aquela paisagem linda. Mas no mesmo dia, o que Deus fez? Tirou a sua esposa. O que o profeta tinha feito de tão ruim que Deus decidiu tirar a sua esposa? Você está reclamando da sua vida, crente? Das lutas que você tem passado? O que você acha que Ezequiel sentiu sendo ele fiel a Deus? Em tudo. E de repente Deus fala: olha, Israel está pecando. O que Ezequiel tem com isso? Eu vou tirar a delícia dos seus olhos. E leva a esposa de Ezequiel e fala: eu não quero você chorando com ninguém. Eu não quero você fazendo, como é que se diz? Luto. Você vai chorar comigo, vai desabafar comigo. Porque para os outros você tinha que mostrar alegria. E você está reclamando da sua vida. Nosso texto está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, que diz: e o teu céu será de bronze, e o teu chão será de ferro. Mas no versículo 15 ele começa a dizer: se você não tiver o cuidado de fazer tudo segundo está escrito no livro dessa lei, essas maldições te alcançarão. E ele começará maldito na entrada, na saída, maldito na cidade, maldito no campo. Falta de Jesus, nenenzinho. Falta de Jesus, crente, é maldição. Maldição é o que te leva para o inferno. Mas agora o que eu posso fazer se existe um versículo que fala ao contrário disso, lá em Isaías, capítulo 1, ali, do 19 ao 21, vai dizer sobre isso, que eu e você temos direito. Preste atenção, crente, não perde a sua chance. Olha para cá, crente. Você tem direito ao melhor dessa terra. Então, crente, poxa, por que a maldição na minha vida? Por que eu deixo me levar pelas coisas más, pelas coisas ruins, se eu tenho direito? É estabelecido de Deus para mim o melhor dessa terra. O que falta para você entender isso? E aí começa agora uma série de coisas. O crente, ele acha que para ser abençoado, ele tem que estar no meio dos crentes. Os essênios pensaram dessa maneira: vamos nos afastar desse povo maldito, vamos sair do meio do pecado, do meio da confusão. Se isolaram, foram morar num mosteiro ao noroeste do Mar Morto, e ali se estabeleceram a comunidade de Quilã, que é famosa hoje porque nos tempos de Roma eles foram invadidos. Parecia que era impossível, era uma fortaleza, ninguém podia tirar eles dali. Só que Roma invadiu e todos eles foram disseminados, foram mortos, porque Deus não te chamou para ficar isolado, Deus não te chamou para ficar no meio dos crentes. Aprenda isso. Você vai congregar no meio dos crentes, você vai buscar no meio dos crentes
Alegrei, como disse Davi, já que foi citado Davi aqui, quando me disseram, nós vamos para a casa do meu pai. Esse mesmo Davi falou, eu quero ser como uma vara verde na casa do meu pai. Eu quero ser flexível, eu quero ter poder de envergadura, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa transformável, eu quero ser uma pessoa ensinável, modelável, sabe? Isso é para mim e para você. Tem crente, sabe, turrão, fulano ali é coisa do diabo, filho de Faraó, é do capeta. Você foi chamado para isso, crente? E Jesus está gritando lá. Eu estava lá na cadeia, como estuprador, e vocês nem me viram, nem lembraram de mim, não foram lá me levar uma palavra de consolo, não me visitaram. Eu estava com fome na rua, com fome de 5 mendigos, e ninguém me deu alimento. A gente esquece que nós não fomos chamados para estar no meio dos bonzinhos, porque nem eu e você somos bonzinhos assim. Você eu não sei, mas eu, se deixar coisa por minha conta, vocês estão fritinhos. Eu fico imaginando Jesus naquela cruz, aquele monte de capeta em volta dele, dizendo, você não é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Se fosse eu. Mas você não estaria salvo hoje. É Jesus? Não se engraça comigo que eu pego só hoje ainda pelo cabelo. Vai pensando. Mas aí você não teria salvação se fosse eu. Se fosse você talvez fizesse parecido comigo, quem sabe? Talvez você seja muito mais espiritual. E se não for? Quantas vezes a gente falou para Deus, como o Pedro falou, eu estou disposto a morrer com você, eu jamais vou te negar. Jesus orou para ele, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você por 3 vezes, vai ser uma vez só não, Pedro, por 3 vezes eu vou dizer que nunca me viu, que não me conhece. Não! Eu já falei isso para Jesus. Jesus, isso aqui você não vai ver acontecer comigo. Mas na hora do pega para capar, isso lá no início da minha conversão. Quando eu vejo Paulo dizendo, sobre a questão de o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse sim eu faço. Maldito homem que sou! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Quem me livrará desse pecado? E aí, eu quero que você pense, se você está achando que você é melhorzinho, que você tem que ficar no meio dos bonzinhos, você está enganado. A gente é tortinho, sabe, machucadinho, feridinho, a gente precisa estar no meio dos bagunçadinhos também, para ser pedra lixada. Termina o culto, eu vou embora para não falar com ninguém, porque eu não gosto de fofoca. Meu irmão, você está redondamente errado. Aqui é o lugar da gente lixar. Pega aí o pastor Carlos, o pastor Marcelo, tudo expondo, pedra pontuda, a gente começa a esfregar um no outro, começa a brigar, e aí vai ficando todo mundo lisinho, todo mundo bonitinho, todo mundo se entendendo, as coisas vão mudando. Você lembra da história do porco espinho, não lembra? Tem alguém que não lembra, tem alguém que não sabe? Os porcos espinhos estavam todo mundo morando juntinho. Que maravilha. Todo mundo feliz. E aí, de repente, começaram a se espetar muito. Começaram a ficar muito juntos, começaram a um machucar o outro. E não conseguiram mais conviver. E aí, tomaram a decisão, cada um vai para o seu canto. Quantas vezes a gente faz isso no meio da nossa família? A gente começa a ficar muito junto e se machuca. Quantas vezes a gente faz isso com os nossos amigos da igreja? Começa a conviver, a gente começa a ficar chateado porque fulano pensa diferente da gente. Olha que coisa boba. Nós somos culturas diferentes. Duvido que tenha alguém aqui que pense igual. Porque isso aqui está errado, então não vou voltar mais na igreja. Meu Deus do céu, não vou frequentar a igreja nem um dia. Porque mesmo sendo pastor da igreja, eu vejo um monte de gente fazendo uma coisa que eu jamais queria que fizesse. Mas eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é quem? É Deus. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Tem regras que têm que ser cumpridas, mas está na palavra. O resto, cada um por si, naquilo que decide, óbvio. E aí os porcos espinhos começaram a morrer, começaram a ser dizimados, porque eles não foram feitos para morar longe um do outro. Existe um poeta, Vitor Hugo, que disse que nenhum homem é uma ilha. Ninguém nasceu para viver só, isolado. Eu conheci na fazenda do meu tio, que era lá no meio do mato, a fazenda isolada. Tinha um homem chamado Raul, morreu há poucos dias, infelizmente, mas eu era criança, quando ele já bebia, tomava as cachaçadas bravas dele. Ele não tinha esposa, ele não tinha ninguém. Você passava de noite, já caminhando para a madrugada, tipo 9, 10 horas da noite, em frente à casa que ele morava, perto de um riachozinho, isolado ali, uma casinha de sapê. Rapaz, ele estava xingando tudo que outra coisa que você pode imaginar, gritando e falando sozinho. E eu fiquei perguntando para o meu tio, por que esse cara fala sozinho? Ele é bem doido, ele bebe, fica doidão. Mas depois eu fui entender, o cara que não tem amigo, que não tem amiga, trabalha, come e bebe cachaça. É uma ilha.
E ele não consegue viver o que aconteceu, o cara ficou louco. Aí trouxeram ele para a cidade. Ele ficou restaurado fisicamente, mas o cara ficou perturbado, totalmente perturbado. Você pega uma pessoa perfeita como eu e você, que na verdade perfeitinha a gente não tem nada, e bota lá no manicômio. Pai de pastor Marcelo passou muito parecido com meu pai. Meu pai ficou lá no CTI, desacordado, chorou todo tipo que você pode imaginar de coisa. Aí cheguei no quarto de papai, eu fui o primeiro filho a aparecer lá. Quando ele saiu do CTI, primeiro a visitar para passar a noite com ele. Meu pai falou tanta coisa para mim que eu falei, rapaz, eu só não achei que meu pai estava ficando louco porque as coisas espirituais vinham na minha cabeça. Isso aqui é o ambiente do hospital. E meu pai tinha sonhado com tanta coisa que ele falou que era realidade. Eu não sei quem tinha virado traficante, ciclano, tinha pedido uma para o traficante, o outro estava se vendendo, um médico amigo da nossa família, vendendo por 100 mil reais cada consulta para o traficante, e um deles tinha matado a minha irmã. Olha, foi uma história que dava uns 10 livros. E eu cheguei a rir. O pai do pastor Marcelo também estava falando algumas coisas desse tipo, porque estava lá no CTI, ficou isolado. Nós não nascemos para isso, para ficar dormindo no canto. Eu e você temos que conviver, meu querido. Para dessa coisa. Ah, eu fico isolado, não gosto de fofoca. Fofoqueiro é quem não quer fazer aquilo que Deus mandou. Vai para o meio do povo, enfrenta, sofre dano, lixa com o irmão, conversa. Se brigar, vai lá, pede perdão, se entende, mas conviva, congregue. E aqui Jesus está falando na palavra. Ele começa esse capítulo de uma forma linda, falando daquelas pessoas que têm o cuidado de observar a palavra, de viver a palavra, de andar na palavra. E aí, ele começa a dizer as bênçãos que vão ser. O que eu acho interessante é que aquele que faz as coisas corretas, a Bíblia diz, tem gente correndo atrás de bênção, não tem? Os caçadores da bênção perdida. Os caras vão atrás da bênção e não conseguem achar nunca. Porque a bênção não se busca. Ela nos busca, ela nos acha. Essas bênçãos tinham alcançado. O meu papel é andar da forma correta. Aí os porquinhos estavam lá nos cantos da terra, lá nos cantinhos. E de repente começaram a ser dizimados, começaram a perceber que eles não iam aguentar o frio do inverno. E começaram a se aproximar um do outro, foram entrando na mesma caverna, todo mundo preocupado de não machucar ninguém, e foram se acomodando, foram dormindo, descansando, foram ficando um pertinho do outro. E eles aprenderam que eles podem estar juntos e devem. E que um vai ajudar o outro quando você tem um convívio equilibrado. Sem se meter, sem se infiltrar, sem futucar, sem implicar, sem fustigar. E então eles ficaram assim, mais ou menos na distância de 2 centímetros um do outro. E o calor desprendido do corpo de um aquecia o corpo do outro. E eles começaram então a se dar muito bem porque tomaram a decisão. Nós não vamos mais ficar nos esfregando um no outro. Ou seja, eu sou cheio de espinhos. Se eu começar a te atacar muito, te espinhar muito, eu vou te machucar. E você também tem espinho, você vai devolver. Aí aquela coisa a gente pensar que a gente é melhor do que os outros, para com isso, que bobagem. Só teve um homem que nunca pecou na face da terra. E esse único homem, ele só está lá no céu, intercedendo por mim e por você, porque ele não pecou. Aí diz, mas Elias está no céu, bulufas. Ah, mas Enoque, bulufas. Enoque não foi arrebatado, ele foi transladado. Elias não foi arrebatado, foi transladado. No céu só tem um. Ah, mas a Bíblia diz que o Senhor tomou para si os seus santos. Não quer dizer que estão no céu. Ele levou para o descanso. Levou perto dele, está lá no centro da terra, seio de Abraão. Deus é onipresente. Não tem ninguém lá no céu, só Cristo. E o que Cristo diz? Ele diz que nós temos direito ao melhor dessa terra. Mas se nós não tivermos o cuidado de andarmos segundo a palavra, as bênçãos não vão nos alcançar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você pode chegar para alguém que está na mesma situação que você. E se ele começa a brigar com você, você pode fazer o que Abraão fez com Ló. Você quer separar? Vamos separar. O que você quer levar? Você vai levar isso aqui? Eu lembro uma vez que eu estava dentro de um quadro dificílimo. E aqui nós, pastores, nós usamos conselho uns dos outros. Eu estava meio sem saber o que fazer. Eu estava num quadro de ameaças. E eu sabia que eu não tinha feito aquilo e eu não queria ficar fora da palavra. Aí por acaso, fui andando, fui cair lá na 70. Falei, estou aqui perto da loja do pastor Marcelo. Falei, pastor Marcelo, preciso conversar um pouco com o senhor. Entra aí. Nós começamos a conversar. E eu saí dali com a minha moral lá em cima, autoestima.
porque Ele me deu conselhos perfeitos e retos. E depois Ele falou, mas olha, quando eu também estou assim, é o conselho que vocês dão para a gente. Nós que somos conselheiros, precisamos de aconselhamento. Mas o que a gente não pode é se achar, se sentir. Decisões precipitadas. A minha amiga de Carol, né? Ela estava ali, ela procurou o pastor para pedir um aconselhamento. Precisava de uma decisão. A gente não pôde conversar pessoalmente, mas eu creio que ali foi acalmando. O que eu não posso é tomar medidas precipitadas, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que foi estabelecido. Para isso tem um sacerdócio. Ezequiel teve que passar por coisas terríveis, porque Israel pecou. Aprenda isso, você, para poder alguém ser levantado para Deus, você vai ter que pagar um precinho, neguinho. Não, mas eu não quero, mano. Para de bobagem. Se você não pagar para Deus, o diabo vai fazer você passar pelo pior. Não adianta nada, não vai ter fruto. Então, se eu decidir andar com Deus, então que eu ande de forma digna de ser abençoado. E aí você não precisa ficar preocupado, porque as coisas não vão acontecer, elas vão acontecer na hora certa. No dia eu estava numa situação, eu estava ali com o pastor Marcelo, e ele falou, ó, Deus ouviu sua oração. Eu estava tranquilo, porque se não fosse de um jeito, ia ser do outro. É claro que eu, como um bom pai de família, um bom futuro marido, eu tenho que fazer plano, eu tenho que fazer projeto. Mas o que eu não posso é deixar tudo ao Deus dará. A sua vida precisa ter rumo. Eu tomei a decisão de não estar aqui na terça-feira, me doeu. Mas eu tomei não foi porque eu priorizei outras coisas, não. Porque o estado físico não dava. E a situação que eu estava passando, emocional, não dava. Mas enquanto eu não busquei, não encontrei o equilíbrio, mas quando eu estava ali o tempo todo falando com Deus, eu preciso estar dentro de equilíbrio. Leitura de palavra, de oração, é isso que a gente faz. E quando você tem alguns momentos de escape, Deus não vai te julgar por esse momento de escape. Ele espera as medidas encherem. Então, crente, às vezes você está mal, você ficou uns dias sem ver a igreja, eu não me refiro a mim, mas eu falo sobre algumas pessoas, alguns momentos. Eu estou aqui, Deus está me dando um monte de coisa, eu estou falando devagar. Tem pessoas que ficam muito mal. Eu estou passando por fraca, e outra pessoa logo diz, mas eu não quero compromisso com Deus porque eu não quero nada. Para com isso também. Eu vejo que cada um de vocês tem momento que vocês não querem estar na casa de Deus. Tem momento que nós, pastores, não estamos animados para nada. Mas quando a palavra de Deus diz de Davi, qualificando ele como alguém animoso, e isso faz a diferença na vida de alguém, você não pensa que o animoso é o cara que está sempre animado, não. O animoso é aquele cara que procura se animar mesmo quando ele está em frangalho. Eu estou tremendamente desanimado, mas eu vou vencer o desânimo me animando. O que é isso? É alguém animoso. Você está pensando que alguém, e ontem eu falava isso lá no sapê, porque a palavra foi muito abençoada do nosso presbítero Fabiano, eu gostei demais, mas uma das coisas que entrou no meu coração foi essa percepção. E a pessoa, quando chega em alguns momentos, ele acha que, porque ele tem medo, ele não está na direção de Deus. Eu quero que você entenda que ser valente, ser corajoso, não é você não ter medo. É você fazer um esforço maior do que o seu medo para romper a barreira. Eu tenho medo de muita coisa. Eu tenho medo de não romper, eu tenho medo da igreja não crescer, eu tenho medo da igreja não mudar, eu tenho medo das pessoas não entenderem o chamado de Deus na minha vida. Mas, se foi Deus que me chamou, Ele que tem que responder. Então a gente tem que aprender a deixar a palavra entrar em nosso coração. E aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês, são poucos, sobre Deuteronômio 28, para que eu não caia em maldição. Tem coisas que eu preciso entender. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a questão do relacionamento, né? Perdoar ou não é responsabilidade minha. Porque tem gente que quer se justificar. Mas o meu pai me abandonou, me deixou sozinho no ventre da minha mãe, nunca me procurou. E você não perdoa, quem vai para o inferno é você. Você quer? Então, meu querido, não tem desculpa. Porque a minha situação é mais difícil, mais complicada do que a sua. A Bíblia diz o quê? Todos passam, Eclesiastes, pelas mesmas coisas debaixo do sol. Para você, o seu caos é pior. Mas para outra pessoa, o dele é pior. E aí, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar, poxa, mas tudo junto. Pois é, então eu também passei por tudo junto. Mudança, que não é uma coisa que sai barata, né? Tá ali Jorge, que levou lá os ajudantes para estar fazendo. Eu tive que dar com prazer, com alegria. Um cala-boca para cada um, tem que fazer.
Aí estragou a geladeira, 350. Aí estragou o ar-condicionado um pouco de dias antes, 350. Aí, quando você começa a ver, tem hora que você fala, hoje, estou lá, de repente, corta uma luz, acabei de chegar. Tudo direitinho, eu não conferi se o pessoal que morou antes tinha pago, tinha 2 contas para trás. Aí meu rapaz me deu aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu. Tudo de uma vez só. Aí eu lembrei da pessoa que falou isso para mim uma semana, e eu falei, ó, tudo vai dar certo. Aí eu estava naquela agitação, sentei, sem luz, calor, falei, vai ter um ventinho. Peguei o telefone, liguei, em menos de 1 hora a luz estava ligada. Porque o que eu fiz? Eu entendi, eu lembrei. Mas eu, como pastor, a primeira coisa que vem é o movimento. E a raiva da pessoa. Mas aí eu falei, não, se a pessoa não pagou, teve algum motivo. É isso que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Não importa o que fizeram com você. Eu aqui como pastor, às vezes eu falo do jeito meio grosseiro. Não é porque eu quero. É o jeito de falar, às vezes eu não percebo. Ao invés de você ficar chateado comigo, me procura ali fora. Me dá um pescoção, me dá um puxão de cabelo. A gente vai resolver, pode ficar tranquilo que eu vou te pedir perdão. O que a gente não pode é ficar sentidinho, magoadinho com tudo. Sabe? Eu sou crente, eu estou dentro da igreja, mas fulano não é espiritual porque me tratou mal, ciclano, meu amigo. Você tem que amar a todos. Principalmente aqueles que te ofendem. O perdão é uma decisão sua. Se você não der o perdão, quem vai morrer é você. Não é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser, porque Elisângela errou demais comigo, então se eu quiser perdoar Elisângela, não, se eu não perdoar, na era que vai para o inferno, não. Eu que vou. Vocês estão entendendo isso? O perdão, então, é uma possibilidade na minha vida ou é uma necessidade? É uma regra de Deus absoluta ou é algo que eu posso optar ou não? Eu posso optar se eu não quiser ser salvo. Se você quer ser salvo, debaixo da direção de Deus. É difícil, não é difícil, gente. Mas e o meu sentimento? Esta porcaria que a gente tem que abrir mão. Pastor, você está dizendo que meu sentimento é uma porcaria? Em que o seu sentimento te ajuda? Me diz. Me diz. A gente precisa lidar com a realidade. O que faz a gente errar são os sentimentos. Por isso, sentidos. É isso que me liga no mundo. O meu espírito, ele só tem prazer nas coisas da carne, porque os sentidos me fazem gostar das coisas que estão em volta de mim. O que me faz gostar de ter uma vida financeira abençoada? São os sentidos, sentimentos. A forma que eu me comunico com o mundo. Então eu preciso ser muito mais racional do que emocional. As minhas decisões não podem ser tomadas por causa das emoções que estão afetadas. Nunca. Ela tem que ser tomada de forma racional, baseada em quê? Na palavra. Isso sim é ser cristão. A segunda coisa que eu percebo aqui, baseado em Deuteronômio 28, o que quer dizer essa questão do meu céu será de bronze? Bronze é tudo aquilo que impede o pecado de passar. O templo de Salomão, o que ele tinha? Na frente, né? Aquelas pilastras de bronze. Aquilo significa, o pecado aqui não entra. Se você olhar para o templo, por exemplo, a primeira coisa que tinha a pia de bronze, onde quem oficiar no templo tinha que lavar os pés ali. Porque o bronze é aquilo que impede o pecado, é o que limpa o pecado. Não permite que o pecado passe. Então o cara botava os pés ali e limpava, é como se estivesse no mundo espiritual limpando a sujeira do corpo espiritual. Então começa a se aperceber desses detalhes. Começa a perceber dessas coisas, tá? Eu preciso entender que onde tem bronze, impede o pecado de passar. E quando o meu céu é de bronze, ou seja, a minha oração não chega no céu. Não chega porque o pecado não permite. A vida que eu estou levando não está condizente com Deus dar ouvido ao que eu falo. Ele vai ouvir? Vai, mas ele não vai dar ouvido. Porém, o meu chão então vai ser de ferro. Quando o céu é de bronze, nada aqui prospera. Você pode plantar o que você quiser, você pode procurar emprego. Estou procurando emprego, não abre. Duas coisas estão acontecendo. Ou você ainda não saiu daquilo que está te impedindo, do pecado, ou Deus tem um propósito nisso. Mais provavelmente, se você anda direito com Deus, é um momento que Ele vai te fazer passar para você ter um bom testemunho depois. Mas procura perceber se você está debaixo de pecado ou não.
Segunda coisa que eu preciso perceber, para que o meu chão não seja de ferro, para que nada fique aqui sem prosperar. Amar de forma incondicional é minha obrigação. Eu preciso entender isso. Gente, a Bíblia diz que eu tenho que amar ao meu irmão como a mim mesmo, não diz? Mas o que ela fala sobre o inimigo? Inimigo não? Principalmente. Ou seja, no mundo espiritual é mais importante eu amar o que me espinha do que amar o que me trata bem. Então vamos começar aqui comigo aqui. Quantos de vocês tiveram dificuldade com o pastor, hein? E agora? Se você não foi aquela pessoa que me amou mais do que os outros, você precisa começar a fazer isso agora. Amém? Amém? Eu quero ouvir isso, amém? É. Então, essa questão é uma obrigação. Agora, o que é amar? Eu ver a pessoa ficar encantado pela pessoa. Gente, preste atenção. Gostar da diaconisa Luz, olha que coisa bonita. Muito bem. Não é gostar da diaconisa Silvia ali, olha. Da nossa amada aqui, Marilene, olha. Tanto é que Juarez estaria apaixonado até hoje. Agora, eu sou obrigado a amar Rafael? Sou. Eu sou obrigado a amar pastor Carlos? Diácono João? E Jorginho? Pastor Marcelo? Sou, não sou? Então é isso. Eu tenho que amar as pessoas que me corrigem, pessoas que me chateiam. Agora, veja bem, as pessoas que me espinham eu tenho que amar? Tem. Mas a pessoa que me espinha não vai ter que se resolver com Deus? Simples, né? Então, eu preciso entender isso também. Voltando para lembrar, perdoar ou não é uma decisão minha. Amar de forma incondicional é minha obrigação. O que é forma incondicional? Não importa o que você me fez. Agora tem coisas que são difíceis. Alguém estupra seu filho, meu Deus do céu, imagina alguém botar a mão na minha filha. Eu não consigo imaginar. Mas se acontecer com um de nós e a gente não perdoar, quem vai para o inferno é a gente. Olha que coisa difícil, meu Marilene. Que coisa difícil. A gente tem que orar muito. Parece que é fácil, mas não. Porém, eu tenho que ter uma decisão aqui. Eu quero perdoar. Mesmo quando eu não consigo. Isso é a melhor coisa que eu tenho diante de Deus. Deus não olha para aquilo que você faz quando você está debaixo de um fogo estranho. Ele olha por aquilo que você tenta fazer com o teu coração. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Tem coisas que a gente tem que entender o que Paulo está dizendo também. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então quem vai me livrar do corpo dessa morte, ou seja, do meu corpo, que só me leva para a morte? Mas o que também eu quero que você entenda, que o Deus que está lendo o seu coração, Ele vai ver o que você deseja fazer. E se você, quando fizer o errado, se não conseguiu, você se arrepender, então Ele vai dar aquilo como feito. Esse é o lado bom da história. E terceira e última coisa, eu sei que essa palavra já está ficando longa, né? Já são 20 horas e 12 minutos. Terceiro e último. A salvação é pela fé, mas é a obra que confirma a minha fé. Né? Vamos repetir aqui? Perdoar ou não é uma decisão minha, não é? Amar de forma incondicional é minha obrigação. Não tem negociação aqui. Aqui é obrigação. E a terceira coisa, a salvação é pela fé. Mas é a obra que diz o tamanho da minha fé, ou se a minha fé existe ou não. Então, quem tem fé, diga assim, amém! Nessa hora a gente pensa que tem, né? Mas vem cá, cadê sua obra aqui na igreja? Cadê sua obra lá fora? E agora, irmã Marilene? Tem gente que precisa mudar, não tem? Tem, diaconisa? Você queria ficar em pé com as irmãs aqui, intercedendo? Quantos anos a minha irmã tem ali? Não precisa falar, não. Ela tem mais de 60. Ninguém precisa saber. Isso é obra, gente. Isso é obra. A gente fala, diaconisa, senta ali, intercede sentada. Eu achei que Deus mandou. Mas essa palavra não é para te subjugar, não. Essa palavra é para te despertar. Sabe por quê?
Porque você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa. Você pode mudar. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com minha noiva, Maria Eugênia, e eu falei, que dificuldade que eu tenho nessas áreas da minha vida. Ela, Itamar, mas isso para você é fácil mudar, você é novo, Itamar. Aí eu lembrei, Roberto Marinho começou a Rede Globo de televisão, com 65 anos de idade. Ele era mais velho do que eu. Olha que monstro que era a Globo até antes de enfrentar, né, a verdade. Começou com a mentira. Até aí, existia alguém no mundo igual? Poucas elas que tinham o mesmo potencial. Pega isso no teu coração, meu amigo. Pega. Se você acha que está velho demais, não está. Eu estou com 64 anos de idade, eu estou começando minha vida. Eu tenho um vigor. Eu lembro de... Meu Deus do céu. Caleb, quando chegou diante de uma situação, ele falou, olha, eu tenho potencial para entrar e sair, para subir e descer, para montar, para guerrear. O cara com 80 e tal de anos. Porque ele não se entregou. Essa questão, meu querido, de idade é estado de espírito. Ah, eu estou com 50, estou caindo, meu irmão, estou com 64, estou com todo vigor. É claro que eu não vou, talvez ele correr ali com o Henrique também, é covardia. E vai ficar até feio, talvez, se eu deixar o cara bater na corrida. Nem vou ter essa coragem. Não é igual, mas a gente tem que entender que a gente tem potencial. Vocês correm numa velocidade muito grande, eu corro 2 horas. Só que eu vou devagarinho, no trotinho. Ué, você quer que eu corra, acelere com esse peso que eu estou aqui? Imagina. Então é questão de você tomar uma decisão como fazer. Mas todos vocês podem. Todos vocês são capazes. E para isso tem um curar-te. Eu estou com dificuldade de perdoar. Curar-te em você. E a gente está chegando lá. Puxa vida, mas olha, amar o próximo é uma maravilha, mas se o próximo for aquele meio chato, que meu próximo fica muito longe, ou seja, então não é próximo. Tem que amar. As pessoas com as quais você convive. E é obrigação sua, não é algo que você possa optar. E por último, se você diz que tem fé, onde está a sua obra? Ah, ninguém precisa ver. Impossível. O que faz as pessoas se convencerem de que você verdadeiramente é homem ou mulher de Deus são as obras. As pessoas te veem como o quê? Como um profeta? Como uma profetisa? Te veem como um sacerdote? Uma sacerdotisa? Alguém fofoqueiro? Alguém mexeriqueiro? Alguém encrenqueiro? Alguém que só traz dano para a vida das pessoas? Um tempo atrás, ali no Sapê, eu botei meu carro em frente a uma casa. E tinha um morador novo, o antigo era muito meu amigo, eu não sabia que tinha um novo. O cara veio lá de dentro com uma fera, começou a gritar comigo, me dar bronca, eu falei, calma, eu estou aqui do lado, eu não sabia. Eu sei, eu conheço você, pastor dessa igreja aí, não sei o que lá. Eu também sou crente, mas botaram o carro na minha porta. Ele me dando uma bronca, fazendo um escândalo. Ele não é dono da rua. Eu nunca briguei com ninguém porque botou um carro na minha porta, meu Deus do céu. Eu não botei no portão de entrada da garagem, eu botei na frente da casa. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o cara com gosto de limão azedo na boca. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Você pode mudar. Existe tempo para você. O coragem está aí. Se você não consegue amar com afinco, entenda, você não precisa sentir muito prazer na pessoa, mas se você decidiu, cuide dessa pessoa. Bota no colo. Isso é amar. Amar não é você querer beijar, é você cuidar. Amém? Amém. Terceira coisa, se a sua fé ainda não te fez mover pedras para o reino de Deus, se ela não é de palha, mas você quer pedras preciosas, você quer diamantes, você quer obra que verdadeiramente perdure, o corate está aí. Cura na alma. A sua fé vai aumentar. Sarado para sarar, curados para curar, limpos para limpar. Porque quando eu estou sujo, eu não posso limpar ninguém. Imagina um cara sujo de mundo, né? Se você jogar com um monte de pó em cima de mim, encostar na minha irmã Marilene, vai passar sujeira para ela. Se eu encostar na Jaconiza Luz, vai passar sujeira para ela. Não é isso? Eu tenho que estar limpinho, cheirosinho. Eu tenho que exalar o que diz a Bíblia. O bom perfume de Cristo. E ele então vai contagiar. E nunca contaminar, porque contaminar é uma coisa ruim. Mas contagiar é uma coisa boa. E vai envolver com toda a essência de Cristo, a igreja do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Reflita nessa palavra nessa noite. Deixa Deus envolver o seu coração. Eu vim aqui para entender que se
deixar o pecado dominar minha vida, o meu céu vai ser de bronze. E quando o céu é de bronze, a oração não sobe. E quando a oração não sobe, quando o pecado domina a minha vida, o chão é de ferro, nada prospera, nada multiplica, nada é abençoado. E se você quer sair dessa maldição, saiba de uma coisa: quando você entende que precisa viver segundo a palavra de Deus, as bênçãos vão te achar aonde você estiver. Se você não quiser ser abençoado, você vai sofrer dano, porque você vai fugir, vai se esconder, e a bênção vai lá aonde você estiver. Você não precisa correr atrás, porque Deus tem poder para te abençoar em qualquer canto da terra onde você esteja. Decida hoje pela bênção e não pela maldição, porque a maldição leva para o inferno. Querido e querida, nessa noite, se você está com dificuldade, lembra, o perdão é uma decisão sua. Você que decide: eu vou perdoar, e nada vai te impedir. Mesmo que a carne doa, que ela grite: esmurrar a carne é isso, a minha carne diz que não, mas o meu entendimento diz que sim, e vai ser sim, e pronto. Eu preciso